Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12, diz assim: Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai e seus filhos, para que vos conduzis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Podem tomar vossos assentos. Muito obrigado. Reverência à leitura da palavra de Deus. Meus amados, continuando aqui sobre essa epístola e a defesa de Paulo, quero dar um tema nesta noite: a vida cristã, ela é árdua. A vida cristã é árdua. Paulo, ele continua defendendo as acusações dos inimigos do Evangelho, que espalhavam informações falsas sobre o sustento e as viagens missionárias de Paulo e seus companheiros. E diante dessa defesa, Paulo, ele sabia que os novos convertidos poderia facilmente ser abalados com aquelas informações falsas. Por isso o apóstolo, ele esforçou-se o máximo para desmentir aqueles infundados rumores. Mediante, de que forma? Mediante seu trabalho. Infelizmente, muitos crentes sofrem espiritualmente em razão de falsas informações recebidas na sua infância espiritual. E essa era a preocupação de Paulo, e também deve ser a nossa preocupação com os novos convertidos nessa fase que denominamos de fase de infância espiritual. Que as informações distorcidas traz prejuízo. E Paulo diz que trabalhando noite e dia para não ser pesado aqueles irmãos, ou seja, um árduo trabalho missionário. Paulo e seus companheiros não se deixaram abater pelas dificuldades surgidas. Tiveram que alternar o trabalho espiritual com o secular. Eles conseguiram administrar isso aí. E hoje, na maioria de líderes, eles alternam trabalho espiritual e o trabalho secular, para poder se dedicar às atividades evangelísticas sem depender muito dos irmãos. E eu sempre digo para os novos obreiros que estão começando: não faça igual o pastor Neto. Com a maior resistência na minha vida foi eu
aceitar isso. Foi preciso Deus me confrontar. Quando eu fui chamado para a obra, falei que minha esposa, que acompanhou, sabe disso, foi a maior dificuldade da minha vida. Enquanto estava trabalhando, preso, como eu até hoje presto serviço, e as necessidades, ia vendendo alguma coisa. Pensar que não, tinha gado, terra, casa, carro. E quando foi um dia, Deus me confrontou se eu ia depender dele ou não. E eu me rendi. Senhor, eis-me aqui. Então quem vai começar, não faça isso. Não seja pesado, mas também não se recuse a depender da igreja. Trabalho e fadiga foi o que Paulo enfrentou. O sentido aqui no original é de trabalho árduo, fatigante. Hoje, os trabalhos da igreja, que quando falo grandes igrejas, suntuosas, prosperam, são realizados por homem de Deus, que cheio do Espírito Santo, se esforça com amor e dedicação ao seu sagrado ministério. Muito bem. E os que ficam parados, seja por desânimo, falta de visão ou de condições ministeriais, são os que vê a obra de Deus parar e sofrer, porque não tem visão. Esses são os que fazem os crentes gemerem, esperando uma mudança de situação. E aí começa a instigar. A igreja sofre com isso, porque infelizmente não se fala em ganhar alma, em pregar o evangelho, não se falar em dinheiro. A preocupação é essa. E você já imaginou um líder num culto de ensino, a palavra de Deus, em vez de trazer a palavra, vai contar a situação dele financeira que ele está passando? Qual é a edificação que vai trazer para a igreja? O que a igreja vai sair do culto? Mas infelizmente há essa situação. Mas eu prefiro ficar com aqueles que não medem esforços para fazer a obra do Senhor. Trabalhar com dinheiro é fácil. Fazer obra com dinheiro não tem coisa melhor. Agora a tua obra também não pode parar por falta de dinheiro. Tem que ter criatividade. Tem que ter iniciativa para que a obra do Senhor não venha parar. Não faço nada aqui porque eu não tenho dinheiro. E a criatividade? Onde está? Em vez de estar distribuindo envelopes, da igreja, tem uma iniciativa de fazer alguma coisa que seja uma via de mão dupla. A pessoa vai contribuir, mas também tem a possibilidade também de receber alguma coisa. A obra trabalha dessa maneira. Não ficamos estribados no poder público, não. Mas não está todo dia lá no poder público pedindo? Senão não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela ajuda o poder público, porque ela vai resgatando as vidas que estão lá na marginalidade, trazendo para a casa do Senhor. Aquele já não vai mais dar trabalho lá para o poder público. É o papel da igreja. E a preocupação de Paulo era essa, de resgatar a vida. Ele não estava muito preocupado com a sua vida física, como ela estaria. Importante era o reino de Deus. Trabalhando noite e dia. Naquela ocasião, quando a igreja
de Tessalônica estava nascendo, não bastava apenas cuidar das coisas espirituais. Era preciso trabalhar profissionalmente também à noite, ou seja, dia e noite. O que ele estava querendo dizer com isso? É que ele levantava antes do sol aparecer e parava, o sol já tinha se posto, no nosso linguajar. Então é por isso que essa expressão de noite e dia não foi fácil para ele. Todavia Deus deu graça e a obra o quê? Avançou. A obra cresceu. Essa é a preocupação de cada líder, é exatamente o avanço, o crescimento da obra do Senhor. E aqui nós aprendemos que é algo para os nossos dias, porque infelizmente há pseudos, obreiros, charlatões, exploradores e mercantilistas nos nossos dias, no mundo em que nós vivemos. E os tais ainda diz que tudo é para a obra do Senhor, quando na realidade eles visam os próprios bolsos, os próprios interesses. E Paulo denunciou isso, não é eu que estou denunciando, não, foi Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque traz falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Então quem fez a denúncia foi Paulo. E ele não parou para ir, né? Ele também falou isso aos Filipenses. Carta aos Filipenses. O que nós estamos vivendo hoje, Paulo já tinha denunciado. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Na Bíblia, o termo cães, nós precisamos ver que no primeiro século, os cães perambulavam pelas ruas e eram, em essência, carniceiros selvagens. Os judeus, eles gostavam de referir aos gentios como cães. E Paulo aqui está dando troco para eles. Os cães eram usados de forma figurativa e nem sempre positivos. Em alguns textos, ou alguns contextos, refere-se a pessoas impuras, indignas ou más, enquanto em outros pode representar animais sem valor ou inimigos. Então, o ponto que puderam chegar. Você observa que um cão era tão desprezado pelos judeus que quando Davi mandou buscar Mefibosete lá em Lodebar, na casa de Maquim, filho de Amiel, quando ele chegou, que Davi procurou, espera Mefibosete, ele prostou e disse: por que tu se preocupa com um cão morto como eu? Olha a situação que ele estava, o que ele comparou. Então era algo pejorativo. E Paulo, ele alertou sobre esse pessoal que surgiram nos seus dias. E a preocupação diz, não sendo pesado a ninguém. Ele precisava levantar cedo, como eu falei, antes do nascer do sol, e lutar pelas suas manutenções até o início da noite. Quantas das vezes eu não saía do serviço e ia direto para a igreja, porque tinha que estar no trabalho. Isso era bom, mas não é ruim não. É o compromisso com a obra de Deus. Paulo tinha o ofício de fazer
Eu sempre digo para o obreiro que está começando, já aconselhei alguns, tenha uma profissão. O obreiro precisa ter uma profissão. Um dia um jovem chegou para mim e disse: pastor, eu estou deixando de estudar, eu vou ser pregador itinerante. Eu disse: o quê? Vou ser um pregador itinerante. Digo: não, senhor, você vai arrumar um emprego. Você vai estudar e você vai trabalhar, porque amanhã depois você vai construir uma família e você precisa cuidar dela e você precisa de um emprego. Não vai ficar estibar essa itinerância, que ela não vai dar conta de cuidar da família, cuidar da sua família. Aí ele: você quer que você arrume um emprego para mim? Eu arrumo. Fui lá num amigo meu: rapaz, eu preciso de um emprego aqui para um rapaz aqui trabalhar. Não, coloquei ele trabalhar. E ele cresceu dentro da empresa. E Deus começou a abençoar ele financeiramente. Jovem, chegou o tempo e disse: pastor, eu quero casar. Então você está orando? Estou. Pois você juntou a coisa certa, a vontade de casar e orando vai dar certo. E aí ele falou com quem ele estava casando, e digo: Deus está nesse negócio. Casou, construiu uma família, continuou pregando a palavra do Senhor. Hoje é pastor congregacional e Deus tem abençoado aquela família. Então o homem precisa de uma profissão. Ele não pode depender, porque o dia que ele se depender só da obra, e se não der certo? Se não tiver chamado, não for o negócio dele, ele se frustrar com a obra. E tem obreiro que se frustra com a obra. Ele disse: não, esse negócio aqui não é para mim não. Não, eu não vou me prender isso aqui não. E ele fica frustrado. E o que você vai fazer com uma pessoa frustrada? Ele não vai ter ânimo para a obra. O coração dele não vai estar na obra do Senhor. O coração dele vai estar no trabalho. Então é preciso ele ter uma profissão. Ele tem como conciliar a obra e o trabalho. Porque você tem sonho ou não tem sonho? Todo obreiro tem sonho. E para ele não ser pesado. A igreja, ele tem a sua renda. Muito o seu trabalho, os seus investimentos. E Deus abençoa por isso. Então Paulo tinha essa preocupação. Ele era um fazedor de tenda. Como deve ter sido difícil ensinar e pregar e discipular ao mesmo tempo, trabalhar pelo próprio sustento e de seus amigos. Mas tem como conciliar. Irmãos, como conciliar isso? Saber administrar o tempo. O maior problema nosso hoje é saber administrar o tempo. O tempo tem 24 horas. Se nós soubermos administrar, nós temos tempo para tudo. Tem tempo para o trabalho secular, tempo para a família, tempo para a obra, tempo para descansar e para estudar. Você tem? Eu não aconteceu isso porque eu não tive tempo. Se eu não soube, foi administrar o tempo. O tempo você teve. Agora o problema seu é administrar. Quer ver, a pessoa perde muito tempo com uma coisa e quando vai fazer, já não tem mais tempo. Se ele souber administrar, ele consegue conciliar toda essa situação. Se hoje nós trabalhamos por necessidade, com sabedoria, bom senso e calma, desde cedo até tarde do dia e também da noite, e mesmo assim cuida da obra de Deus com zelo. E nós precisamos de saber pelo menos alguma coisa. De que forma? Você não está inovando. É algo que já vem de muito tempo. Então alguém que está nessa correria, nesse trabalho, e eu tenho uma palavra de consolo. Deus nunca chamou ninguém desocupado. Deus chamou que estava realmente ocupado, que estava no trabalho. Deus, ele não chamou alguém que ofereceu para seguir ele e estava desocupado. Ele disse: não, eu não quero não, fica aí, eu não tenho nem onde eu reclinar a cabeça, fica aí, porque ofereceu.
Eu conheci um obreiro que um dia, o pastor presidente, nós estávamos numa determinada cidade, e o pastor disse: estou precisando de obreiros para nós abrir trabalho. Nós precisamos abrir 40 congregações. Aí, uns foram levantando a mão. E eu digo: a minha ficar aqui. Se me chamar pelo nome e me procurar, tudo bem, mas oferecer eu não vou, não. Aí teve um primeiro que levantou a mão, ofereceu. E eu fiquei na minha, tranquilo. Quando um dia o pastor chegou, falou para mim que eu ia assumir uma congregação. Meu pastor. E digo: rapaz, eu não tenho vocação para esse negócio, não. E se não, Deus falou comigo. Não, se Deus falou agora, é outra história. Não foi um ano. Esse obreiro chegou para mim e disse: não quer nem saber de ser dirigente de congregação. Esse negócio não é para mim, não. Eu digo: mas tu não foi o primeiro a levantar a mão lá, rapaz, que estava disposto a fazer a obra do Senhor. Então, Deus, Ele sabe que Ele chama para a sua obra. Aleluia. Paulo não estava a ensinar que os obreiros não pode ou não deve ser sustentado pela igreja local. Ele não estava ensinando isso. Ele falou para a igreja de Tessalônica como para a igreja de Corinto. Em igreja de Corinto ele usou até uma figura. Capítulo 9 de 1 Coríntios, ele usou aquela figura do boi que estava trilhando o trigo. Foi isso? Ele não podia estar amordaçado. Ele tinha o direito de se alimentar. Aqui capítulo 9, depois você pode ver do versículo 6 até o 18, Paulo ensinando sobre isso. Do trabalhador digno do seu salário. Ele disse que ninguém deve trabalhar ou militar a sua própria custa. Foi o que ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 9. Como ele diz aqui: quem jamais milita na sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come o leite do gado? Ele usou essa figura aqui. Ao invocar o exemplo ministerial do sacerdote, ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 9. Na realidade, desde o Antigo Testamento e através do Novo, a mensagem é a mesma. Vamos ver o que diz? 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e diga: é o obreiro, e digno é o obreiro do seu. Quem disse isso foi Paulo. Paulo escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 5, 18. Então, é uma realidade. Agora, o obreiro precisa ter o cuidado para ele não ser pesado para a igreja. E eu quero louvar a Deus e grato ao Senhor pelo cuidado da igreja de Rio Maria para conosco. Nós não merecemos, sempre digo isso, é a bondade dos irmãos. Conduta exemplar dos obreiros. Vós e Deus. Ele diz: sois testemunho de quão santa, justa, esse é o versículo 10. Justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Paulo e seus companheiros tinham uma vida irrepreensível diante da igreja e do mundo. Não é diferente dos nossos dias. Nós precisamos ter uma vida irrepreensível.
O que é uma vida irrepreensível? É alguém que não está sendo repreendido, está sendo chamado a atenção por qualquer coisa. A pessoa, qualquer situação, ele está sendo repreendido. E Paulo diz que nós precisamos ser irrepreensíveis. Deve ser uma conduta ética, moral e espiritual dos obreiros do Senhor, bem como todos nós que servimos a Deus como crentes. Nós precisamos ter essa conduta ética, moral e espiritual. Foi que Paulo testificou diante da igreja e de Deus. Quando há engano, mentira, trapaça, mistificação, falsidade, mais cedo ou mais tarde, tudo virá o quê? À tona. Tudo será descoberto. Quem disse isso foi Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 2 diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Então, não adianta. As coisas, elas erradas não permanecem para sempre. Chega um momento, tudo se tornar nu e patente diante de Deus. Viver de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens deve ser a prioridade de todo crente que espera a vinda do Senhor. Todos nós que esperamos a vinda do Senhor, nós precisamos ter uma vida irrepreensível. Está aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Se o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estamos aguardando Ele a qualquer momento. O crente deve ser santo. Do contrário, ele não verá a Cristo. É o que está lá em Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todo e sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é a condição indispensável a quem se diz crente e deseja ir para o céu, ao encontro do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela deixa isso bem claro. 1 Pedro, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. A graça de Deus, ela nos alcançou, e graças a Deus, porque sempre tivemos obreiros agindo com fidelidade. Passaram a eternidade, mas deixando um legado, deixando um maravilhoso testemunho. Tem os que partiram e deixaram mais exemplo, mas tem os que deixaram legado. E nós sempre observamos aqueles que deixaram um bom legado, deixaram um bom testemunho. E eles foram fiéis ao Senhor, à doutrina, à igreja, à sua família, aos irmãos na fé. Que jamais, amados, viemos agir de leviandade, porque Jesus, Ele está às portas.
e nós estamos aguardando Ele a qualquer momento. Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. E na próxima terça-feira, vamos continuar aqui no versículo 10, quando vamos falar que o crente deve ser justo, o crente deve ter uma vida irrepreensível, e vamos continuar estudando o capítulo 2. Hoje parar por aqui, nós temos alguns avisos, e eu não quero passar